independentes e não refletem obrigatoriamente a visão da emissora. Atenção, ouvintes da 97 FM. Em 5 segundos começa Show de Notícias. Está começando agora Show de Notícias. Show de Notícias. Informações com a credibilidade do Departamento de Jornalismo da 97 FM. O povo potiguar bem informado. Show de Notícias. Oferecimento Casa Nacre. Sempre proteja quem você ama a partir de R$1,40 por dia. Vila Pet. Amar é cuidar do início ao fim. Casa de Apostas Arena das Dunas. Há 11 anos colecionando memória e construindo o futuro. E DNA Center, há 25 anos evoluindo com você. Opa, turma, pode olhar aí. Ei, dê aquela olhadinha aí. 12 horas 2 minutos, 12 horas 2 minutos, segundamos por aqui. Você já sabe, bater meio-dia na 97 FM, começa o meu, o seu, o nosso show de notícias. Tá com preguicinha na segunda-feira, é? Toma um café, lava o rosto, vai tomar um banho, cria vergonha. Começou a semana, 20 de outubro, segunda-feira. Boa tarde pra você que tá em casa, no trabalho ou no trânsito, esteja onde estiver. Boa tarde pra ela também, Sueli Lobato. Boa tarde, Yuri Bagadão, Silvério Filho, Ed Oliveira, e boa tarde muito especial pra você, que é o motivo de estarmos aqui todos os dias na melhor de Natal. Na próxima 1h30, a gente se encontra aqui e eu vou indicar os caminhos para você participar do nosso programa, trazendo o seu pitaco profissional. O primeiro deles, 2020-0097. Repita. 2020-0097. O segundo caminho é o YouTube da 97 FM Natal. Chega por lá, deixa o seu joinha, já tem uma turma nos saudando aqui no chat do YouTube. Compartilhe o link da nossa transmissão com a sua galera e inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não custa nada e você fica muito bem informado. Muito bem informado, você fica também com ele. Boa tarde, Silvério Filho, direto de São Paulo de Potengi. Boa tarde, Bagadão, boa tarde, Suelen, boa tarde, Ed Oliveira. É sempre uma felicidade estar aqui com vocês. A segunda costuma não ser tão boa, porque é segunda-feira, mas ainda assim com vocês eu estou mais feliz. Estamos aqui hoje para comentar os assuntos de modo imparcial. Totalmente imparcial, Ed Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Yuri Bagadão, que satisfação, até rimou, para ficar legal no seu coração. Ixi. Dê um like na nossa transmissão, compartilhe, se inscreva no canal, faça o nosso negócio crescer, né não, Bagadão? Muito bem, faça a nossa audiência estourar. Vamos embora, vamos com tudo, 12 horas 4 minutos, começando o show. A informação com credibilidade, na 97 FM. Show de notícias. Ei, pode olhar aí, 12 horas 4 minutos, 12 e 4, segunda-feira, 20 de outubro, faltando aí 11 dias para acabar outubro, rapaz. Outubro tá indo embora, você já vê aí o Papai Noel chegando. Como é que você está? Tá em casa, tá no trabalho, tá no trânsito, como é que tá o trânsito por aí? Conta pra gente, 2020-0097, 2020-0097, como é que tá aí sua rua, seu bairro, sua cidade, qual a denúncia que você quer trazer, qual o tema que você quer que a gente aborde aqui no Show de Notícias, 2020-0097, agora muito melhor é no YouTube, todo mundo no YouTube deixando o like, deixa o like aí no YouTube, YouTube é 97 FM Natal, 97 FM Natal, e vamos saber como é que estaremos de tempo e temperatura para o início da semana. Show de Notícias, tempo e temperatura. Começamos a semana com sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com mais nuvens, mínima para hoje 25 graus, máxima 30 graus. Mínimas e máximas alteradas, subiram, ou seja, que Deus nos ajude. Pois é, calorão danado, é o verão que está chegando. Inclusive vi uma notícia essa semana, a semana passada, né, na verdade, de que o fenômeno El Niño poderia trazer muitas chuvas para o Nordeste em 2026. Será, hein, gente? O Nordeste sempre é bom trazer uma chuvinha aí, principalmente no interior. Olha, dia 20 de outubro, Dia Mundial da Osteoporose.
a data de conscientização sobre a saúde dos ossos e a importância da prevenção dessa doença. Dia Mundial da Estatística também, aqui, uma data que foi criada pela ONU. Dia Internacional da Preguiça, não é a preguiça que você está sentindo nesse exato momento, é a preguiça o animal, tá? Uma data voltada para a preservação dos bichos preguiça. Dia Internacional do Chefe de Cozinha, um abraço a todos os chefes, e Dia Nacional da Escrita. Essas são as datas que eu tenho por aqui. Eu tenho aqui Dia do Securitário, que é a turma que vende seguros, né? Então, um abraço para essa galera. E dia também é mundial de combate ao bullying. É um assunto que nos toca muito, porque temos nas escolas a presença de bullying e de cyberbullying fora do ambiente escolar. Inclusive, recentemente, tivemos a notícia de que estavam utilizando inteligência artificial para fazer meninas jovens sem peças, ou seja, expor jovens, nudes de jovens, que foi elaborado, foi feito por inteligência artificial. Então, muito cuidado com isso, as escolas devem estar preparadas para discutir e os pais devem acompanhar o que têm feito os filhos nos seus momentos de lazer com o telefone celular. Olha, bomba em Natal, viu? Uma bomba em Natal, mas era uma fake news, foi uma invenção, uma palhaçada de um passageiro que causou no último sábado um transtorno no aeroporto de Natal. Estávamos na manhã de sábado e soubemos aí que o aeroporto de Natal precisou ser evacuado, precisou ter as suas atividades paralisadas. O que foi que aconteceu por lá, Sueli Lobato? Exatamente. Quem precisou utilizar o aeroporto no sábado se deparou com essa situação. De acordo com a Polícia Federal, um passageiro de um voo que partiu de Natal com destino a Recife afirmou, após a decolagem, que iria pegar uma bomba dentro da aeronave. O passageiro, obviamente, foi preso. A Zurich Airport Brasil, que é a concessionária que administra o aeroporto, confirmou que o terminal chegou a ficar fechado para pousos e decolagens por pouco mais de 1 hora, após o relato de uma suspeita de bomba em um voo que seguia para Recife. Imediatamente, todos os protocolos de segurança foram acionados pelo aeroporto. A suspeita não se confirmou e o aeroporto passou a operar normalmente depois que essa situação aconteceu. Esse voo em questão era da Azul. Em nota, a companhia aérea informou que o pouso em Natal aconteceu em total segurança e os clientes e tripulantes desembarcaram normalmente. A aeronave foi inspecionada pela Polícia Federal e nenhum artefato explosivo foi encontrado, felizmente. Concluída a inspeção, o voo foi liberado para prosseguir viagem. O passageiro foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal aqui no nosso estado, onde está à disposição da Justiça. A gente faz esse alerta, né, Yuri Bagadão? Já imaginou? Ele não atrapalhou só quem estava chegando, quem estava indo. Ele atrapalhou toda a nossa malha. Porque isso interfere em outros voos. A gente tem uma suspeita de bomba. É algo muito grave. Então, temos pena para isso e espero que ele pague. No mínimo, uma brincadeira de mau gosto, né? A informação que nós tivemos no sábado, quando eu soube, entrei em contato com as pessoas que estavam trabalhando por lá, e que o voo tinha acabado de decolar, né, e que o passageiro estava incomodando uma outra passageira, como se numa atitude ali de que estivesse procurando algo, né? A passageira reclamou que estava esbarrando ali nas coisas dela e tal, nos pertences dela, reclamou e acabou que ele não parou de incomodá-la e chamou a comissária de bordo. A comissária de bordo, ao chegar e abordar os cidadãos, olha, a gente ainda está aqui no momento que é preciso ficar consciente, porque o voo Natal-Recife é um voo muito curto. Sim. Então é um voo que mal dá tempo de você tirar o cinto, de você se levantar para fazer alguma outra coisa, enfim. E aí a comissária abordou o cidadão e fez, olha, o senhor está incomodando, o senhor está procurando alguma coisa, tá? Quer ajuda? E ele disse, não quero, tá. E ele se irritou em determinado momento e disse, eu estou procurando a minha bomba. Eu estou com a bomba, me deixe em paz, eu estou procurando a bomba. E aí a comissária tem a obrigação, ela não é adivinha, de saber se é uma... Que isso não é brincadeira, né? Diga-se de passagem, é crime. Ela não tem obrigação, nem tem como saber se era sério ou se o cara estava apenas tirando uma onda com a cara dela. Ela tem a obrigação de comunicar ao piloto, e pelo que eu pude verificar, né, com os mais informados, o piloto é quem toma a decisão de comunicar à torre de comando, de comunicar ao aeroporto mais próximo, né, ou não. O piloto optou, né, por comunicar. A gente vive num mundo que as pessoas estão cada vez com a saúde mental mais complicada, né? E o piloto optou por comunicar a volta, o retorno ao aeroporto de Natal, por uma questão de ameaça de bomba.
Quando isso acontece, gente, o aeroporto rapidamente tem que ser evacuado e aí você destaca Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, SAMU, né? Coincidiu, uma coisa não teve nada a ver com a outra, coincidiu com quase no mesmo horário, um helicóptero da FAB teve um pequeno problema durante o seu voo e precisou pousar. As pessoas já associaram uma notícia a outra, achando que tinha algum tipo de relação. Segundo soube, não tinha nenhuma relação. Mas o fato é que mobilizou toda a equipe de Polícia Federal, Superintendência do Aeroporto, enfim, uma série de pessoas que foram mobilizadas. As atividades no aeroporto foram suspensas, o que atrapalha toda a malha aérea, né? Não só aqui em Natal. E quando chegou aqui, verificou que o passageiro tinha falado ali aleatoriamente que ele não estaria com bomba nenhuma. O voo foi evacuado e o passageiro foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ainda não temos informação se ele já está liberado, já foi solto, enfim. É algo realmente completamente desnecessária e inexplicável a atitude aí do passageiro, Silvério. Não, é que receba as punições da lei, né? Eu não sei qual eventual delito ele realmente se enquadra, mas pelo menos aí um ilícito civil pelo prejuízo que causou, pela estrutura estatal que teve de mobilizar em razão disso, né? As forças do Estado aí, polícia, organizações relacionadas ao tema, tendo que gastar seu tempo e os recursos públicos nesse sentido para averiguar a existência ou não da bomba e também o prejuízo que causou ao próprio aeroporto e às companhias de aviação, que houve ali aquela suspensão momentânea e necessária, faz parte do protocolo, para averiguação. De fato, uma conduta aí absurda desse senhor e que seja exemplarmente punido. Pois é, a gente lembra, tá? Isso não é nem uma brincadeira que se faça em pleno voo. E aí algumas pessoas na postagem, postei lá no @blog do Bagada, siga aí, @blog do Bagada, algumas pessoas brincaram lembrando um fato que aconteceu em Natal, aproximadamente aí os seus 30 anos, ou mais até, 40 anos, quando um grupo de estudantes estava em disputar os jogos universitários, né? E aí um determinado cidadão anunciou que seria um sequestro, que estaria sequestrando o amigo dele, um colega dele, colocou uma meia na cara. Foi uma confusão danada aqui em Natal. Outra época, outros tempos, mas a situação também causou muito transtorno, precisou até o governador da época entrar em ação para avisar que era uma brincadeira de jovens inconsequentes ali, mas os tempos mudaram, gente. E isso é uma brincadeira que pode custar vidas, né? Na hora do desespero, o piloto achando que ali tem uma bomba e precisando fazer um pouso de emergência, precisando voltar. Fora o prejuízo que traz em relação à questão profissional, as pessoas que perderam o horário, né? As pessoas que perderam algum tipo de compromisso. E conexões no exterior, por exemplo? Já imaginou no Acre, que só tem, por exemplo, uma companhia aérea operando por dia? Aí, por conta de uma babaquice, idiotice como essa, você deixou de fazer sua conexão, você deixou de voltar para o seu estado, você teve um problema de saúde que... Enfim, só piora a situação. Você que é engraçadinho, você que está estressado, vai enfrentar aqui o aeroporto, tenha um pouco de paciência, faça uma oração. Sobre essa questão da aeronave que Yuri Bagadão comentou aqui no nosso programa, tivemos aqui um helicóptero da Força Aérea Brasileira, fez um pouso de emergência na manhã de sábado, na praia de Barra do Rio, no município de Extremóis. De acordo com a FAB, o helicóptero precisou fazer um pouso de precaução, mas não detalhou qual seria o problema da aeronave. Testemunhas relataram que viram fumaça saindo dele. Tá aqui, não há comprovação, ninguém ficou ferido, só tivemos essa situação porque estamos aproveitando a pauta aérea por hora. Pois é, não teve nenhuma relação, apesar de ter acontecido no mesmo dia, nenhuma relação entre esse incidente aí com o helicóptero da FAB e a palhaçada aí do cidadão lá nesse voo da Azul. Já tá tudo normalizado, como o Suelen trouxe. Você vai viajar e tá estressadinho aí, relaxe, se acalme, porque ninguém tem nada a ver com o seu estresse, não. 12 horas 15 minutos, 12 horas 15 minutos, vamos continuando aqui o nosso show de notícias e você pode participar, 2020-0097, 2020-0097 é o telefone que você fala conosco aqui no show de notícias para participar, e no YouTube é melhor, 97 FM Natal é o nosso YouTube, 97 FM Natal é o nosso YouTube. Vamos falar aqui sobre a situação que infelizmente aumentou no país e chamou a atenção as matérias
foram feitas em relação a esse tema, que a população em situação de rua, mais uma estatística, mais uma informação, mais um número em relação a isso, tá? População em situação de rua no Brasil cresce em 25% em um ano e ultrapassa 335 mil pessoas, segundo os dados oficiais. O número de pessoas vivendo em situação de rua no Brasil aumentou significativamente em 2024, tá? Números de 2024, alcançando mais de 325 mil pessoas. Essas são as informações do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Nós já tínhamos trazido há alguns dias, né, uma outra informação de uma outra instituição. Já o Cadastro Único do Governo Federal registrou mais de 335 mil brasileiros em moradia até março de 2025. Sem moradia, desculpa. O crescimento de cerca de 25% em apenas um ano reflete tanto o agravamento da vulnerabilidade social quanto a ampliação dos cadastros municipais que vem identificando mais cidadãos em condições de rua. Especialistas apontam que o avanço do desemprego, o alto custo da habitação e o enfraquecimento da renda e da falta de políticas públicas integradas contribuíram para o cenário. A maior concentração está na região sudeste, com São Paulo respondendo por 43% do total nacional. O perfil predominante é de homens adultos com baixa escolaridade e histórico de trabalho informal. Pesquisadores defendem um plano nacional permanente de moradia e assistência social para substituir as medidas emergenciais que hoje dominam as grandes cidades. Essas são as informações e hoje a gente vai receber aqui, depois de tanta polêmica, hoje nós vamos receber o secretário de Planejamento do município, Wagner Araújo, que vai falar justamente sobre os 50 milhões de dólares que a Prefeitura de Natal quer emprestado aí do Banco Mundial e que seria direcionado justamente para ações como essa. Mas a gente vai falar com ele já. Daqui a pouquinho tem entrevista com o secretário Wagner Araújo, população de rua crescendo, Suelen Silvério. De fato, um número preocupante aí, o crescimento da população de rua no Brasil, né? Diversos são os fatores relacionados ao tema, mas é interessante a gente ver a necessidade de uma atuação articulada entre os entes federativos, sobretudo os municípios, a quem cabe a gestão da situação local, né? Nos termos aí da Constituição, sobretudo no que diz respeito à assistência social. Um ponto interessante que eu acho que a gente tem que discutir, né, e que ainda é muito pouco o que se faz a nível de governo federal, embora seja uma política de extrema importância, é uma política de autoria dos governos do PT, importante que se diga também, a questão do Minha Casa Minha Vida eu acho que ainda é bastante insuficiente. Nós temos que ter uma política e uma discussão pública em todas as searas do poder público sobre o direito à moradia, que é um direito constitucional. Quais são as medidas que nós podemos tomar do ponto de vista de atuação do governo, do poder público, para facilitar a moradia às pessoas? Claro, também não é simplesmente construir uma casa e jogar as pessoas dentro. A gente tem que ter todos uns estudos relacionados a emprego, a questão de saúde pública, como o acesso às drogas, que muitas vezes são os fatores principais relacionados a essas pessoas terem ido morar na rua, e tem que ter aí com certeza uma abrangência global desse problema, que é um problema sério e que infelizmente vem aumentando aí no Brasil. Ontem me chamou a atenção, quando o assunto é moradia, uma matéria que foi apresentada no Fantástico de apartamentos caixão, lá em Hong Kong. São imóveis minúsculos que só cabem mesmo uma pessoa, e não tem espaço para colocar itens, não. É só a pessoa mesmo para achar bom. E situações difíceis, complicadas, numa capital extremamente populosa. Eu entendo que no Brasil a gente não precisa chegar nesse nível, porque a moradia lá era muito caro. E tinham os dois lados, tinha algo muito caro e tinha algo muito luxuoso, Hong Kong, né? A gente não está falando de outro lugar, mas é algo que precisa ser debatido a sério e não apenas abordado em campanhas, que é o que eu vejo bastante. Na época da campanha, temos aqui um discurso, mas na hora de chegar mesmo, na hora que se ocupa o poder, pouco se resolve em relação a isso. Apesar de que seja uma pauta dos municípios, o governo do estado poderia, sim, ajudar o governo do município, a Prefeitura Municipal do Natal, a ter uma interlocução, a chamar por mais recursos e a pedir também que esses programas, que a cidade seja contemplada. Vale destacar aqui que temos um lugar que é um domicílio para muitas pessoas, que foi entregue na gestão Álvaro Dias, mas sem infraestrutura. Estou me referindo ao Village de Prata. Uma série de condomínios que foram entregues às pessoas em situação de vulnerabilidade. Muitas delas estavam em comunidades, em ocupações, mas
totalmente distante, 10 quilômetros distante de paradas, 10 quilômetros distante de UBSs, não tem escola próxima, então tem problemas de abastecimento de água, você faz um equipamento, entrega, as pessoas têm, outras até vendem, inclusive, que isso aí é outro assunto, que não tem responsabilidade sobre aquilo que foi entregue, e não tem infraestrutura básica para aquelas pessoas que precisam também se submeter a outros problemas. Por hora é isso, Bagadones. Acho engraçado que quando sai a notícia de que aliás, eu custo acreditar, né? O Brasil tirou não sei quantas pessoas da pobreza, o Brasil saiu do mapa da fome, aí, parabéns, Lula, o governo federal, é o pai dos pobres, o homem que subiu a rampa com as minorias. Aí quando a gente lê uma notícia como essa, a culpa de repente vira para os municípios. É como se o governo federal não tivesse responsabilidade em relação a isso. É interessante ver esse tipo de seletividade, né? Mas a gente já vai se acostumando. Dizem que acabou com a pobreza, o presidente Lula está de parabéns. Aumentou a quantidade de morador de rua, a culpa é dos municípios. A gente fica sem entender, né? Na verdade, qual é a relação do governo federal. Se ele tem ou não relação com esse tipo de situação. Mas a gente entende daqui a pouquinho, porque precisamos ir ao intervalo. Vamos falar também sobre a questão do Minha Casa, né? O Minha Casa Minha Vida resolve, né? Pegar lá as pessoas, como o senhor já trouxe aqui um exemplo, pegar lá as pessoas, colocar dentro da casa. Casa requer custo, né? Mas a gente volta já e vai falar sobre isso. Fique por aí. Continue ligado na 97 FM. Show de notícias volta já. Uma história envolve várias etapas, da descoberta à construção. O DNA Center completa 25 anos e nesta recombinação genética se forma o grupo DNA Center, com um ecossistema de saúde voltado para a sua família. Do exame ao diagnóstico, no conforto de sua casa, a atenção com seu pet. Nosso DNA se replica para estar mais perto de você. Tudo isso armazenado em um parque tecnológico moderno, garantindo qualidade e agilidade para seus exames. Grupo DNA Center, há 25 anos evoluindo com você. Olha, pessoal, vocês já conhecem o Sempre App? Chegou para transformar seu dia a dia. Com mais de 25 mil parceiros em todo o Brasil, oferece descontos exclusivos em lojas locais e online. E a melhor parte? Suas compras geram cashbacks, parte do dinheiro de volta direto para a sua conta. Quem não é cliente pode experimentar gratuitamente por 7 dias. Cadastre-se já para aproveitar as vantagens do clube. E para os ouvintes da 97 FM, atenção, promoção exclusiva. Quem baixar e se cadastrar vai ter descontos exclusivos na Hemolab, oferta exclusiva para clientes do plano. Então corre, garanta já a sua participação. Tá com alguma dúvida? Vou dizer o contato. 4000-2002. 4000-2002. Fale também pelo mesmo número no WhatsApp. Sempre, sua parceira de benefícios. Baixe agora mesmo o Sempre aplicativo e transforme o seu dia a dia. O Luke era o pet da casa. Mas virou o filho mais peludo da família. A despedida foi difícil, mas o Vila Pet foi incrível. Tornaram aquele momento mais leve, mais humano. Vila Pet, porque amar é cuidar do início ao fim. Acesse vilapet.com.br ou siga @SomosVilaPet. Prepare-se para a maior experiência sensorial da sua vida. Dia 8 de novembro. Arena das Dunas, Vintage Culture. Reconhecido e aclamado nos maiores festivais do planeta. Tomorrowland, Rock in Rio, Lollapalooza e Coachella. Vintage Culture. Uma performance única em 9 horas de música. Vintage Culture. Dia 8 de novembro. Arena das Dunas. Vendas em duoticket.com.br. Informações @Vintage Culture RN. Estamos de volta com Show de Notícias na 97 FM. Ei, você aí, pode olhar aí, 12 horas 25 minutos, 12 horas 25 minutos. Chegou a hora de falar com você que está aí do outro lado nos prestigiando, você que nos dá audiência, você que é o motivo de estarmos aqui de segunda a sexta a partir de meio-dia. Quem está com você aí no WhatsApp 2020-0097, Suelen? Vou mandar aqui um abraço
para nossa audiência qualificada que não perde um show. E hoje, a aniversariante do dia, Célia Lima de Cidade Nova. Muitas bênçãos na sua vida, muita prosperidade também. Paciência, minha querida. Muito obrigada por estar sempre conosco. Quem está conosco aqui também, Júnior, Iraquitã do Pastel, Marcos, o nosso querido Denilson de Extremóis, está sempre ligadinho no nosso show de notícias, já trouxe aqui a mensagem dele. Muito obrigada pela participação. Tem gente aqui também, Aleph Lima, tá presente na Melhor. Muito obrigada. Silvério, quem é que tá com você por aí? Mandar um alô pro pessoal lá de Rui Barbosa, meu amigo Cabeça Mototáxi, o presidente da Câmara, Daniel, com o qual falei hoje. Forte abraço. E também para o prefeito Ranieri, todos lá de Rui Barbosa, no Potengi. Vou fazer só um acréscimo, porque Ivan Fernandes diz o seguinte: impressionante é que sempre a culpa nunca é dos governantes. Só quem sofre somos nós. Tá aqui sobre o tema moradia. Vamos mandar um alô pra rapaziada que tá no YouTube bombando aqui. Isabela Pereira desejando boa tarde, dizendo que tá presente. Débora Radassa também tá aqui, desejando boa tarde pra todo mundo. Paulo Diego também, segundou com essa de show de notícias, muito bem. Tá aqui Paulo Diego dizendo assim: Ed Oliveira, depois de cabeludo, virou até poeta. Aí, Ed Oliveira, tá vendo? Esse aumento deve se dar aí ao governo do amor, já que amor não paga contas. Augusto Matheus tá aqui, boa tarde, bora Bagadão, segundamos, vamos embora. João de Jorge tá dizendo a mesma coisa, que amor não paga contas, o governo do RN também não. Augusto Matheus diz assim: cadê o governo do amor, cuidando das pessoas? Leonardo Magalhães tá aqui também, deixando o joinha dele. Você que está no YouTube aí, deixa o like. Estávamos falando sobre o aumento de moradores de rua no país entre 2024 e 2025. Silvério falou da importância de ampliar aí o Minha Casa Minha Vida. E eu lembrei aqui que o Minha Casa Minha Vida, ou, aliás, qualquer casa, ela requer custos, né? Ela também tem os custos, né? Mesmo que seja uma casa proporcionada aí pelo governo federal. Em relação a... Ele também citou, Silvério, né, a questão das drogas. É importante lembrar que no Brasil liberaram a maconhazinha, né? Liberaram até 30 gramas, é isso? 40 gramas. Liberaram a maconhazinha. Se liga no peso. Não é que liberaram maconha. Descriminalizaram, né? Na verdade quem tem até 40 gramas de maconha não responderá como traficante, sim como consumidor. Exatamente. Estou errada, Silvério? Não, tá certo, é isso mesmo. Mas a maconha não tem nada a ver com a moradia de rua, não. Nunca vi ninguém Você falou que era droga. A maconha não. Drogas, mas a maconha não é uma porta de entrada para as drogas, Silvério? Depende, Bagadão. A porta de entrada para as drogas são os problemas sociais motivados em razão do nosso sistema intimamente injusto. Basta ver, por exemplo, que os playboys que usam droga, a maioria deles não vai morar na rua. Por quê? Porque tem uma rede de apoio, seja financeira, seja familiar. Então o problema não é a droga em si, mas a rede de apoio. Droga existe desde que o mundo é mundo nas diversas sociedades pelas quais nós passamos. A gente, inclusive, eu sou a favor da liberação e do tratamento das drogas como problema de saúde pública. Mas falando primeiramente dessa questão, né, do aumento da moradia de rua, porque eu falei mais dos municípios, né? Primeiro, a assistência social ela é uma questão, assim como o SUS, existe o sistema de assistência social que ele é complementar e cabe ao governo federal apenas estabelecer as normas de regra geral nesse sentido, né? De modo que a maior responsabilidade é sim dos municípios. É diferentemente do que ocorre quando a gente analisa os dados de combate à pobreza, porque o combate à extrema pobreza está intimamente ligado aí, por sua vez, a programas sociais, a questão da inflação, a questão do aumento do emprego e desemprego, aí sim pautas que estão mais relacionadas com o governo federal do que com os governos municipais. Prova disso é que, embora o Brasil tenha de fato, e aí são dados oficiais, são pesquisas nesse sentido, aumentado a empregabilidade e reduzido a extrema pobreza, ainda assim nós temos o aumento da população de rua, né? Um problema complexo que a gente tem que se debruçar, e eu acho que em conjunto, né? Não é simplesmente a gente colocar a culpa no governo federal, colocar a culpa na prefeitura, mas estudar quais são as efetivas razões, sem moralismo, que levam a maioria dessas pessoas a irem para as ruas. Olha, teve um estudo norte-americano, tá? Um estudo que mostrou aqui que é um nome americano, National Epidemiologic, tá? É um estudo lá de uma instituição que... Pronúncia boa. Eu tô tentando. que avalia a questão da epidemiologia das drogas, do uso de drogas. E 44% das pessoas que participaram dessa pesquisa começaram utilizando maconha.
44,7% para ser mais exato, começaram a usar maconha e da maconha partiram para outras drogas. Então, maconha pode ser considerada assim a porta de entrada para drogas mais pesadas. A gente não tem aqui, pelo menos não encontrei nenhum estudo nacional. Mas então seria o álcool, não, Bagadão, nessa perspectiva aí? Porque álcool é uma droga, né? Eu pesquisei aqui a maconha. Se você tiver alguma pesquisa que traga álcool... Por exemplo, vou trazer um agora. Saiu recentemente uma pesquisa do... Inclusive, eu vi um psiquiatra comentando no podcast. Não me recordo se eu coloquei o vídeo, senão eu vou subir, né? Posso até colocar no corte, do Imperial College, que é aí uma universidade lá da Inglaterra, dizendo que a droga mais nociva, na verdade, em termos de aí juntando, fazendo uma análise abrangente, desde as questões familiares, desde as questões econômicas e de saúde mesmo, em nível geral é o álcool, porque é de mais fácil consumo, é de mais fácil acesso. Qual é a lista e qual é a lista? Hã? Qual é a lícita e qual é a ilícita? Não, ele analisa droga, né? Porque a licitude é uma convenção social. Eu tô falando da maconha, que a maconha, de acordo com este estudo aqui, que eu trouxe um nome em inglês aqui, uma instituição ligada à universidade, ele traz que a maconha seria a porta de entrada, 44,7%. Mas a maconha, você está comparando com a bebida. Qual é a lícita e qual é a ilícita? Eu posso ir hoje, agora, aqui no posto de combustível, comprar uma cervejinha? Pode, aí é justamente isso que a gente tem que discutir, porque o álcool é permitido se ele é mais nocivo, segundo o Imperial College, do que a maconha. Deixa eu trazer aqui um dado. Só outras informações, Sueli Lobato, em relação a isso. Gente, é claro que uma coisa está interligada à outra. É óbvio, concordo que a maior parte dessa questão, a maioria desses moradores de rua, eles também têm alguma dependência com drogas. Isso é fato. Tanto é que o maior estado que apresenta isso é lá em São Paulo, onde há um forte combate em relação à Cracolândia, por exemplo, que acabou levando as pessoas a outras regiões da cidade, onde aumentou também o número de furto, de roubos nessas outras regiões, de acordo com moradores e de acordo com a imprensa lá paulista. Mas, de novo, eu acho interessante porque culpar o município por quê? Problemas sociais? Quais problemas sociais? E Lula? E o pai dos pobres? E o homem que ia resolver essa situação? Onde está ele? A culpa é dos municípios? O governo federal não tem participação em relação a isso? E Playboy, defina aí Playboy, Silvério, porque a gente conhece, inclusive, eu não posso citar nome, claro, mas na próxima à minha casa mora uma pessoa que vivia uma situação confortável de vida e passou a ser morador de rua. Graças a Deus a família retomou os cuidados com ele, mas defina aí qual é a diferença. Em Playboy o efeito é menor, é? Não, é como eu expliquei, né? O efeito da droga é o mesmo, o preço que se paga geralmente é o mesmo, mas as pessoas mais pobres sofrem muito mais porque, primeiro, já dá um preconceito social muito maior. Em pipa, por exemplo, pipa, você anda por pipa, tem as pessoas usando. Geralmente, a maioria das pessoas que chegam lá e tem condições financeiras, a gente olha e não tem a reprovação social que tem uma pessoa que está, por exemplo, em situação de rua. Não, e quando Silvério, a gente prega... Não, Bagadão não tem desculpa, a mesma não, Silvério. Deixa eu terminar ali no raciocínio, Bagadão. Não, Bagadão, deixa eu terminar o raciocínio. Eu, pelo menos, fui várias vezes em pipa e vi as pessoas utilizando sem problema nenhum. Inclusive, me assustei. Mas, enfim, quando a gente vê um morador de rua utilizando, ele já tem um preconceito social maior e você mesmo deu a resposta para a sua pergunta. A família foi lá e resgatou o rapaz. Há uma rede de apoio financeira e familiar que os pobres não têm e, em razão disso, muitas vezes vão para as ruas, vão para o roubo, vão para a criminalidade para sustentar o vício. Daí porque, para mim, droga deveria ser tratada como questão de saúde pública e de assistência social. Ninguém obrigou nem o rico nem o pobre a consumir nenhuma droga. E, Silvério, em relação à pipa, é uma outra discussão. Você dizer que as pessoas que usam drogas em pipa, que fumam em pipa, enfim, que fazem alguma coisa na pipa, são pessoas que saem das suas casas para ir para lá fazer isso, como se lá não tivesse já consumidores o suficiente. Aí, realmente você está precisando voltar à pipa. Mas eu não disse isso, eu disse que lá tem consumidor suficiente, mas que a reprovação social todos que são lá ricos, existe... todos são playboys. Não, mas eu falei especificamente da rede de apoio dos playboys. Vá à pipa, Silvério. Eu vou, de vez em quando. Quando o dinheiro dá, porque eu não tenho muito dinheiro, não. O assunto aqui é vício e a gente precisa fazer o alerta. Vício e saúde. Pela primeira vez em quase 2 décadas, o número de fumantes no Brasil aumentou, quebrando uma tendência histórica de queda. De acordo com uma pesquisa com dados preliminares divulgados pelo Ministério da Saúde, a proporção de adultos fumantes nas capitais brasileiras saltou de 9,3% em 2023 para 11,6% no ano seguinte, ou seja, ano passado. Um crescimento de 25% em apenas um ano. Os dados alarmantes reacenderam um alerta entre autoridades de saúde.
A gente entende aqui que essa crescente, na verdade, alguns especialistas entendem que essa crescente pode estar relacionada à popularização de novos produtos, a exemplo dos cigarros eletrônicos, os pendrives saborizados, que atraem especialmente os mais jovens. A Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo uma pandemia, pois é a principal causa de morte evitável no mundo, com aproximadamente 8 milhões de óbitos por ano. Temos aqui 50 tipos de doenças que podem ser causadas pelo uso do cigarro, principalmente as cardiovasculares, as respiratórias e também cerca de 10 tipos de cânceres. Se, minha amiga, meu amigo, você não tinha um motivo para largar esse cigarro ou esse pendrive saborizado que você tem feito consumo, receba este pedido e receba esta informação. É lamentável e cada vez mais comum, né? Lamentável, e dependendo de onde você esteja, vendido liberadamente, descaradamente, em plena luz do dia ou da noite ali, em ruas, enfim. E é um problema que atinge, hoje não é só mais nem os adolescentes, não, qualquer fase adulta, qualquer fase da vida aí, as pessoas estão partindo para esse... É porque é mais conveniente, né? Ele incomoda menos. Não tem aquele cheiro forte, não deixa um cheiro forte nas mãos, né? Não incomoda, às vezes, a pessoa ao lado que está ali, ao lado da pessoa que está fumando, né? A mesa ao lado, digamos assim, em questão de restaurante ou na rua, enfim. É um vício e é um problema social que precisa ser encarado de maneira urgente. Inclusive, eu preciso fazer um acréscimo, porque para a Anvisa... existe a proibição de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar. Os vapers, os pods, é proibido a fabricação, a importação, a comercialização, a distribuição, o armazenamento, o transporte e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar. Existe essa nota técnica falando dessa proibição, no entanto, falta fiscalização, porque é só sair da cidade, em qualquer lugar da cidade. Ativamente, bastante, como utilização de altíssimos impostos, obrigação de publicidade negativa nas caixas de cigarro. O que é que eu digo com isso? É que talvez a melhor saída para as drogas não seja, assim como o cigarro é uma droga também, o combate, a morte, a prisão, mas apenas outras estratégias disponíveis, dentre as quais tratar a droga como saúde pública, como deu certo com o cigarro, com a ampla repercussão, ampla redução, agora que está aumentando um pouco, graças ao vapor, talvez desse certo também com outras drogas. No caso do álcool, por exemplo, aí é liberada a publicidade. No caso das drogas ilícitas, Silvério, a gente acaba, quando a gente estimula o consumo, a gente favorece os narcotraficantes e o aumento da violência. É uma relação direta de ganha-ganha aí. Então, quando a gente está dizendo consumo é só a maconha do final de semana, a gente está dizendo, ei, cadeia que abastece tudo isso e impacta na violência do cidadão. É legal, a gente vai contribuir com isso. Na minha percepção, você só aumenta o problema de saúde pública quando você garante e legaliza a utilização de maconha, de cocaína. A maconha é uma primeira porta. Você já é fumante, aí já tem uma maconha. Para chegar numa cocaína, numa heroína, numa metanfetamina, que inclusive tem umas coisas diferentes rodando aqui o Brasil já, e muito que tem, assim, efeitos nefastos. Basicamente, estimular o consumo é você dizer parabéns, narcotraficantes, vocês venceram. Inclusive, é interessante ver a esquerda criticando, a questão que tem que ser criticada mesmo, a questão da droga, do uso da droga, e preocupada com essa pauta, até culpando aí os governos municipais, e a mesma turma que aprovou aí, que aplaudiu a decisão do STF, né? A bancada da esquerda que foi muito combativa em relação a isso, 40 gramas, você pode estar aí com 40 gramas de maconha no seu bolso que você não vai ser considerado traficante. Para quem pouco entende de maconha, graças a Deus eu entendo muito pouco, mas para a turma que consome, que diz, olha, 40 gramas é uma quantidade que você fica ali, o cara que tem o hábito mais diário, ali, um hábito mais frequente, você fica ali um mês com aquela quantidade. Depende, eu não sei, eu não uso, então não sei quanto é que faz um baseado, quanto é que é o suficiente para fazer. E aí a mesma esquerda que defendeu isso, que aplaudiu isso, que promove aí marcha da maconha, que trata esse assunto como se tivesse que liberar mesmo, como se o Brasil estivesse preparado para isso, é a esquerda que agora quer criticar aí os governos municipais, porque o governo federal não tem culpa, Lula nunca tem culpa de nada, tá? Por causa do aumento dos moradores de rua, e muitos deles estão infelizmente envolvidos com o uso de drogas. Bagadão, só um acréscimo aqui, fui pesquisar,
40 gramas de maconha seria o suficiente para a produção de 136 cigarros, segundo foi discutido na época o STF. Tem que respeitar o cidadão que anda com 130, o suficiente para fazer 136 baseados. Viu? Não, só para encerrar, para a gente dizer que é para consumo. Para não voltar ao assunto, mas a legalização evitaria justamente a existência de traficantes. Não faz sentido ter traficantes se a droga é legalizada. Faz sentido ter a droga, então? A droga sempre vai existir, Bagadão. Não é questão da gente querer ou não. Existem todas as sociedades na história do mundo. O álcool é uma droga, o celular hoje é uma droga. Eu acho que a gente tem que saber refletir sobre essa questão e focar na resolução do problema e não simplesmente em fazer discurso. Então você é a favor da legalização? Eu sou a favor. Você é a favor e você acha que o Brasil está preparado para legalizar drogas? Rapaz, eu acho que não está dando muito certo o combate às drogas não, que as drogas continuam aí. Então a gente tem que ter uma alternativa. Mas você acha que o Brasil está preparado para... Pelo menos a maconha eu acho que está preparado, sim. Ok. Tanto é que é legal, né? A maconha tá vendendo na esquina, na padaria, na farmácia, tá tudo certo. Não tem tráfico ainda não com maconha, não. O tráfico acabou, os traficantes acabaram. Exatamente, tem que legalizar que é para organizar. Olha, tributar também, gerar emprego e renda. Exatamente, e pouca dependência química. Gera. Gente, não, dependência já tem. Gente, vamos ao intervalo, até eu preciso respirar. A gente volta já. Continue ligado na 97 FM. Show de notícias volta já. Uma história envolve várias etapas, da descoberta à construção. O DNA Center completa 25 anos e nesta recombinação genética se forma o grupo DNA Center, com um ecossistema de saúde voltado para a sua família. Do exame ao diagnóstico, no conforto de sua casa, a atenção com seu pet. Nosso DNA se replica para estar mais perto de você. Tudo isso armazenado em um parque tecnológico moderno, garantindo qualidade e agilidade para seus exames. Grupo DNA Center, há 25 anos evoluindo com você. Na Casa Nacre, as pizzas começam no cuidado e no tempo, na espera da fermentação natural, na paciência de quem faz com alma. É tradição, é o sabor que só a Casa Nacre traz. De segunda a quarta, das 17h30 às 21 horas. Esperamos você para viver essa experiência. 48 lugares, uma noite feita de sabor, conversa e aconchego. Casa Nacre, vem viver a verdadeira fermentação natural. No dia 8 de novembro, o gramado da Casa de Aposta, Arena das Dunas, será palco de um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, Vintage Culture. Reconhecido e aclamado dos maiores festivais do planeta, ele chega a Natal com uma performance única, em uma mega estrutura que contará com 9 horas ininterruptas de música, cenografia temática e efeitos visuais de última geração. O festival promete marcar a história da cena eletrônica no Nordeste, reunindo milhares de pessoas em uma celebração de nível mundial. Serão diferentes setores disponíveis, como front stage, em sintonia direta com o palco, camarotes e backstage em áreas elevadas, além dos lounges privativos que unem a sofisticação e descontração. Casa de Apostas Arena das Dunas, há 11 anos, colecionando memória e construindo o futuro. Estamos de volta com Show de Notícias, na 97 FM. Ei, pode olhar aí, 12 horas 44 minutos, 12 horas 44 minutos, vamos prestigiar quem está na audiência do Show de Notícias, que está de volta, aqui na 97 FM, a rádio número 1 de Natal, segunda-feira, 20 de outubro, quem está bombando com a gente aí no WhatsApp, Sueli Lobato. Alex, o show perguntou se Silvério trabalha como faxineiro, porque tem muito pano para gastar. Acho que é isso. Acho que foi nesse sentido a piada. Mas ele não trabalha não, tá? A droga mais consumida na Cracolândia é o álcool, de acordo com... não tem o nome aqui. Basta uma simples pesquisa, mas bolsonarista detesta pesquisar e adora um machismo. Opinião da nossa audiência. Você concorda, discorda? O tema é legalização das drogas. Esse é um dos temas, na verdade. O nosso debate está bem amplo. Sobre os apartamentos do Village de Prata, para mim, tem que ter uma investigação dos órgãos públicos, porque as pessoas vendem os apartamentos por R$10 mil e voltam para as ruas. É informação da nossa audiência. Na verdade, Dedé Box trouxe
trouxe esse número. A produção não investigou ainda para entender se de fato essa prática, a esse valor existe. Mas a gente já tem informações de pessoas que colocaram os apartamentos para vender, sim. Não sei quão comum é isso, e se a prefeitura estiver nos ouvindo, hashtag Tamo Junto para mais explicações. Pode se pronunciar 2020-0097. Mais gente mandando áudio por aqui, viu, Yuri Bagadão? Já a produção volta aqui com mais informações. Muito bem, vamos prestigiar a rapaziada aqui do YouTube, mas antes, Silvério, quem tá com você aí? Quem tá comigo aqui é o pessoal lá de São Paulo do Potengi. Forte abraço, João, Branco, Erinho. Também ao meu amigo Dr. Goodson, lá de São Paulo do Potengi, que também faz parte aí da Defensoria Pública do Estado. Pois é, 2020-0097, YouTube 97 FM Natal. Vamos falar com a rapaziada que tá aqui no YouTube 97 FM Natal. Carlos Hebron tá dizendo assim: boa tarde, ótima semana para a melhor bancada do RN. Muito obrigado, amigo. Obrigada. João Maria de Carvalho diz assim: Bagadão, diz aí quais os primeiros estados que aumentaram a população de rua. A gente já trouxe esses dados aqui. A gente não trouxe os primeiros, né? O estado onde mais aumentou, onde mais vem aumentando é São Paulo. Paulo Diego Silvério, e quanto aos jovens que começaram a usar maconha na universidade, João de Jorge diz assim: o Fundo de Combate à Pobreza é administrado em conjunto pelo governo federal e pelos governos estaduais. Wellington Luiz, Bolsa Família, café, almoço e janta que o povo das igrejas dão, aí fica fácil. Lineker Araújo, porta de entrada para as drogas é o álcool e é liberado no Brasil para deixar o dono da Ambev cada vez mais rico. E o álcool faz muito mais mal que a maconha, isso é fato. João de Jorge, é mais fácil não usar a droga do que usar e querer colocar a culpa dos próprios problemas nos outros. Parabéns. Emerson Fonseca, boa tarde, meu povo. E Anda Hora também está dizendo assim: qual estado que baseia essa fala? O estudo que baseia essa fala, Suelen, grande parte dos países que liberaram o consumo reduziu. De 2006 para cá, as drogas vêm vencendo essa guerra às drogas no Brasil. Oi? Eu não entendi. Oi? Eu não entendi o que você falou. Suelen, tem um recadinho pra você aqui. Oi, Suelen. Achei você uma querida e muito simpática. É Gabriela. Gabi, que tava na ONG, na Quadra do Saber. Silvério, sou sua fã e adoro vocês três no programa. Gabi. Só sucesso. Eu vou explicar mais sobre isso, tá, Bagadão? Tá bom. Emerson Fonseca também tá aqui, participando. Tem mais participações aqui. Daqui a pouco a gente traz no YouTube e a gente vai ter entrevista daqui a pouquinho com o secretário de Planejamento, Wagner Araújo, da Prefeitura Municipal de Natal. A gente discutia aqui a questão da legalização das drogas e nós já temos exemplos onde algumas drogas, não todas, foram legalizadas e houve um recuo por parte do governo. Legalizou, viu que deu bronca, recuou. Tailândia, alguns estados dos Estados Unidos também, algumas regiões de Portugal, e acabaram entendendo que a legalização de parte ou de algum tipo de droga não estava dando certo. Por quê? Porque estava afetando a questão da saúde, né? O combate no mercado ilegal continuou agindo, então não adiantou. Gente, dizer que o Brasil está preparado para a legalização das drogas, não sei qual a inteligência da audiência, mas é brincar com a minha, por exemplo. Porque o Brasil enfrenta uma crise hoje de adulteração, de manipulação em bebida alcoólica com metanol. O Brasil é um dos países onde há a maior presença de cigarro contrabandeado no mundo. Nós temos aí um número absurdo, se eu não me engano, eu vou dar pesquisa aqui para não falar besteira, se a produção puder me ajudar, em torno de 30% da bebida que circula, bebida alcoólica que circula no Brasil, é falsificada ou contrabandeada. E você quer me dizer que um país como esse está preparado para a legalização da droga, porque acabaria com o tráfico? Pelo amor de Deus. Mas continua legalizado, né? O cigarro e o álcool. E continua traficando, e continua falsificando, né? Justamente. Mas então, por que não se aplica a mesma lógica à maconha? Existe uma diferença. A diferença é que teria a possibilidade de ter uma erva segura para as pessoas que quisessem utilizar, que hoje tem que a maioria comprar de traficante, que mistura um monte de coisa lá. Existe uma diferença entre descriminalização e legalização. Descriminalização é o quê? Quando o ato deixa de ser enquadrado como criminoso, certo? E a legalização quer dizer o quê, Bagadão? Coloca o uso das drogas como uma prática dentro da lei, mas mesmo assim com regras. A gente tem hoje um dado crescente de participação dos narcotraficantes e aumento dessas facções criminosas que têm se expandido no Brasil inteiro e que não lidam mais. O PCC, por exemplo, é lavagem de dinheiro, que mais dá dinheiro hoje para o PCC. Deixou de ser a droga há muito tempo. As outras facções menores, não. Tem aqui a droga como uma fonte de renda, por assim dizer. Quando a gente estimula o consumo de uma droga,
algo ilícito, a gente está dizendo... E a gente não tem condições de um sistema de saúde que atenda os problemas das pessoas com problema cardiovascular. Aí a gente vai incentivar algo que pode dificultar a saúde dessa pessoa, a gente vai deixar, assim, as pessoas dependentes quimicamente, sabendo que o CAPS não tem assistência, que a gente tem uma rede de proteção mínima. A gente não tem que estimular, Silvério, na minha percepção. A gente tem que proibir, sim, colocar uma pena altíssima. Ele trouxe aqui a situação citou até o exemplo de que antigamente o carro de Fórmula 1 de Ayrton Senna tinha propaganda de Marlboro. E que esse tipo de proibição foi proibido, né? Em vários países, inclusive aqui no Brasil, esse tipo de propaganda teria reduzido o uso do cigarro. E agora ele diz que é preciso legalizar ou descriminalizar a maconha, as drogas, que é para poder reduzir também o uso dessas drogas. É mais ou menos isso. Legalizar. Porque Tic-Tac não está entendendo aqui. Serve para um cigarro, mas não serve para droga. Não, mas vou explicar, Bagadão, justamente a lógica. O cigarro, ele reduziu o consumo a despeito de permanecer legalizado. Então, isso prova que é possível reduzir o consumo de drogas legalizadas. No momento, o consumo de maconha não vem diminuindo. O que tem acontecido é que pessoas são presas, muitas vezes, por tráfico de maconha, chegam nas penitenciárias e de lá saem faccionados. Eu não vejo sentido, não é incentivar a utilização de maconha, mas eu não vejo sentido, considerando o que a maconha causa no corpo das pessoas, a gente ter o álcool e o cigarro legalizado e a maconha não, apenas fazendo com que diversas pessoas vá presa por causa disso, a grande maioria pobre, porque os playboys, né, conforme eu citei antes, tem toda uma rede de apoio jurídica, financeira, familiar, e dificilmente vão para a cadeia pela utilização de drogas como maconha. Então é isso que eu estou dizendo, eu não defendo o uso, eu defendo a descriminalização para que as pessoas não vão presas pelo uso, para que a gente possa ter um controle sobre essa utilização, pelo menos em qualidade, e que trate essa questão como questão de saúde pública. Eu fico curioso, Silvério, defina para você, Playboy. Eu fico curioso com essa... tem um amigo meu que gosta muito de usar esse termo. Eu fico curioso. Defina aí Playboy. Não, Playboy geralmente são os Enzos e Valentinas aí, que têm uma condição financeira grande, têm um status social. Geralmente são esses. Só esses fazem consumo? Não, eu não disse isso em nenhum momento. Eu disse que esses fazem consumo e têm menos malefícios, tanto para o corpo quanto para a sua vida, em razão da rede de apoio. O corpo deles é mais reforçado, é? Não, Bagadão, tem mais... Eu já expliquei mais uma vez. Para o corpo deles é mais preparado? Por quê? Porque tem a família auxiliando, tem direito a ter médico. Se for pego pela polícia, aí vai ter o auxílio jurídico, né? Que o pobre geralmente não tem esse tipo de coisa. E o defensor público? Não tem, Bagadão. O defensor público pega milhões de casos aí, não tem como dar a atenção devida que dá a, por exemplo, o advogado particular, o filho do Playboy, né? Tá, então os Enzos e Valentinas, Ficou claro aí a definição de Playboy? Não tem como ficar claro, porque é uma definição, desculpa, ridícula. Calma. É uma definição ridícula, porque o que você pode... Esse é um termo pejorativo de alguém, e não estou me referindo a Silvério, que normalmente tem comportamento de Playboy. Tá entendendo? Não, mas então, tem gente que me considera Playboy também. Exatamente. O conceito de Playboy, o conceito do cara que tem uma vida melhor, o cara que tá no semáforo vendo você agora aí no carro, ele tá com inveja de você. Ele gostaria de estar no seu lugar. O cara que tá pedindo, o cara que tá vendendo a jujuba. Então, para você, para ele, na verdade, você pode ser o Playboy. Mas é essa questão pejorativa que se traz, e inclusive dizer que os malefícios são menores para o corpo. Eu não entendi. O corpo do Playboy... Eu queria dizer que a pessoa acaba tendo uma resistência maior em razão dessas redes de auxílio, né? Entendi. Olha, vamos mudar de pauta porque tá difícil de explicar e de entender. A gente precisa aqui falar sobre uma situação que trouxe... tem até audiência já perguntando aqui se você é Playboy. Eu sou um Playboyzaço. A gente trouxe aqui... Olha, eu acho muito... É o mesmo discurso, né? Vamos incentivar a geração de emprego e renda para os narcotraficantes. Não seria narcotraficante se fosse legalizado. Ah, sim, porque a gente seria legalizar. Sim, aí vai fazer parte da economia de subsistência. Não, também. As pessoas podem plantar. Não, também. Já planta também, muito, poderia né? plantar. Produz pra caramba. O Oruan é Playboy, isso, velho? Oruan é o tipo diferente de Playboy. Agora é aquele Playboy lá. Tem todo um estudo. É o Playboy legalizado. É o Playboy Playboy né? Tá tudo certo. Beleza. Show de bola. Olha, vamos seguindo aqui. Entrevista com o secretário de Planejamento aqui do município de Natal,
porque teve uma notícia que chamou a atenção na semana passada de 50 milhões de dólares que estão sendo aí solicitados ao Banco Mundial como um empréstimo para a Prefeitura de Natal e que seria destinado justamente ao que a gente começou o programa falando sobre isso, né? Sobre essas pessoas em situação mais vulnerável, para os prédios das Centas, enfim, a Secretaria Centas. E boa parte da mídia, a oposição também ao Paulinho Freire, ao prefeito, acabou dizendo que seria 50 milhões de dólares para a Secretaria da Primeira-Dama, que isso seria um benefício em ano pré-eleitoral. Quem está aqui para falar com a gente é Wagner Araújo, secretário municipal de Planejamento. Boa tarde, Wagner, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Yuri, Suelen, Silvério, amigos do Show de Notícias da 97 FM. Pois bem. Ed também está aí. Ed Oliveira, o Ed nosso Oliveira. estagiário aí, está começando a carreira hoje, viu, secretário? Secretário, pois bem, muita polêmica, muito ai, muito disse-me-disse. Para onde vão, para que servirão esses 50 milhões de dólares que a Prefeitura está solicitando ao Banco Mundial? Muito bem. Na verdade, esse é apenas um dos componentes de um grande plano de investimento, de captação, de atração de investimento que o prefeito Paulinho está apresentando à Câmara Municipal, a Natal, né? Natal é a única cidade, capital do Nordeste, uma das poucas 3 ou 4 capitais do país que estava travada em relação à atração de investimentos, principalmente de instituições internacionais como o Banco Mundial, o BID e outras instituições, o Banco Europeu de Investimento, a Agência Francesa, o NDB, que é aquele banco dos BRICS, que é presidido atualmente, inclusive, por uma brasileira, ex-presidente Dilma Rousseff. Então, essas cidades, né, todas elas essas outras capitais têm tido acesso a esses recursos. Isso, inclusive, meio que explica o fato delas terem passado o Natal nos últimos tempos em relação a aumento de fluxo turístico, atividade econômica, né? Natal é uma cidade que vive do turismo e nós temos uma competição permanente com as nossas co-irmãs capitais vizinhas, Fortaleza, Recife, Maceió, João Pessoa. E a gente, é bem perceptível que Natal, infelizmente, ficou meio que parada, travada no tempo ao longo dos últimos tempos, acho que 1 ou 2 décadas, e uma das explicações para isso, talvez uma das principais, é o fato de Natal não ter conseguido fazer investimentos estruturantes, né? Não ter modernizado sua orla marítima, suas praias, não ter realizado aquilo que, por exemplo, João Pessoa está fazendo, tem feito, aquilo que Fortaleza fez já há uns 10 anos, e que faz toda uma diferença para uma cidade que tem o turismo como uma das suas eixos de geração de emprego e de atividade econômica. Secretário. Então, o prefeito Paulinho está fazendo um esforço gigante para romper com essa, vamos dizer assim, com esse entrave, com esse tempo parado, né, de fazer com que a cidade avance, que se desenvolva, que atraia mais turistas, que atraia mais investimento, que atraia mais empreendimentos, que atraia mais empresas para gerar emprego, fazer com que a economia circule. E, né, Natal tem belezas naturais, tem um povo acolhedor, tem uma série de vantagens sobre essas outras capitais com quem a gente disputa, né, os investimentos e os turistas, e não podemos ficar para trás. Aí o que falta era investimento, capacidade de investimento na modernização da cidade, na melhoria em todas as áreas. E aí esse plano de investimento, que contará fortemente com a atuação, né, com a parceria com essas instituições, a começar pelo próprio Banco Mundial, está sendo apresentado, e esse programa, esse financiamento da área de assistência social é um deles. Secretário, como é que o município está de saúde fiscal? Porque eu entendo que o Banco Mundial deve olhar para as nossas economias e dizer, olha, eu vou emprestar se você tiver ok para ter condições de me pagar. Como é que a prefeitura está nesse cenário? Então, nós tivemos a seguinte situação quando o prefeito assumiu. Primeiro, nós não estamos muito bem, não. Nós não temos uma folga, não. Por isso que nós dependemos desse financiamento. Porque se nós estivéssemos muito bem, a gente poderia estar fazendo esses investimentos com recursos próprios, né? Mas a gente precisa ter um apoio externo para a gente começar a ficar bem, entendeu? Porque esses financiamentos, eles têm o chamado efeito alavanca. Você faz um investimento num ponto ali, que aquilo vai alavancar você a ter um aumento uma expansão da atividade econômica e, consequentemente, um aumento de arrecadação de receita tributária própria. Mas o município também não está tão ruim a ponto de
de não conseguir ter acesso a esses recursos, né? E o Tesouro Nacional criou um sistema de notas, que ele chama de CAPAG, capacidade de pagamento, que é dividido em, tem três níveis, A, B e C, né? É como se fosse o Serasa, o SPC das pessoas físicas, né? Os órgãos, entes estaduais e municipais que têm uma nota, que não estão muito bem, ficam na nota C. O que estão mais ou menos na nota B, que estão muito bem, fica na nota A. Natal tem estado na nota C, ou seja, na pior situação ao longo do tempo. Mas quando quando o prefeito assumiu a prefeitura, que nós começamos a nos debruçar sobre os motivos de estarmos na nota C, nós tivemos algumas questões reveladoras. Uma delas é que o motivo não era necessariamente a própria situação financeira da prefeitura, e sim os dados contábeis que estavam muito desatualizados, né? Faltavam aí alguns ajustes nessa contabilidade, acumulado de restos a pagar, que já deveriam ter sido retirado, cancelado, retirado da contabilidade, coisa de 2012. Nós tivemos, por exemplo, duas dívidas que foram parceladas ainda na gestão passada, como é o caso da dívida da Urbana, que é uma dívida histórica muito alta, que foi parcelada em longuíssimas parcelas, mas continuava constando como se não tivesse sido. Então isso era o que estava causando, né, em grande parte, a situação de nota C na CAPAG em relação ao Natal. Então isso está sendo solucionado, né? E nós estamos também fazendo uma adesão a um programa do governo federal chamado Programa de Promoção do Equilíbrio Fiscal, PEF, que é uma alternativa ao fato da gente não conseguir sair dessa CAPAG C, né? Que essa CAPAG ela é avaliada anualmente, então nós estamos trabalhando para sair, mas a gente não consegue ter uma segurança, uma certeza que vai sair agora em dezembro. Se sair, tudo bem, estamos bem. Mas se não sair, vamos perder mais um ano sem acesso a recursos? Não, então vamos entrar numa frente alternativa, que é a adesão ao Programa da Promoção do Equilíbrio Fiscal, que é um programa que visa exatamente fazer o seguinte: olha, se você está numa situação de não poder ter acesso a recursos, eu vou fazer uma espécie de um TAG, né? Um termo de ajustamento de conduta, que você vai assumir compromissos de adotar algumas medidas visando o equilíbrio fiscal, e eu vou liberar você para você ter acesso a recursos, né? É mais ou menos essa a natureza desse programa, e o prefeito também está buscando aderir a esse programa, né? E até o final do ano a gente vê. Saiu da CAPAG, não precisaremos do programa. Não saiu da CAPAG, o programa está pronto, está assinado, está tudo aqui. Silvério. Em 9 de setembro, o senhor deu uma entrevista à Jovem Pan News, e naquela oportunidade já falou dessa possibilidade de adesão ao PEF do governo federal. Só que naquela ocasião, segundo uma matéria aqui da Tribuna do Norte, o foco da utilização do recurso seria obras de mobilidade urbana, como Via Mangue, né, que interliga pontos no norte do estado, urbanização e revitalização, como a requalificação da Orla de Ponta Negra, Praia do Meio e outras, revitalização da Cidade Alta, e também infraestrutura nos bairros, como drenagem, né, incluindo aí calçamentos, melhorias, pavimentação, etc. O que mudou de lá para cá para que o recurso adquirido pelo eventual empréstimo deixasse de ser destinado para essas áreas e passasse a ser destinado para o projeto que vai ser gerido pela Secretaria de Assistência Social? Nada mudou, o foco continua sendo esse. Esse é o principal plano de investimento, aliás, é o principal componente desse plano de investimento, que é obras de infraestrutura. Nós estamos trabalhando com o Banco Mundial nessa área, estamos trabalhando também com o governo federal através do PAC FGTS, que é uma linha de crédito, linha de financiamento exatamente para obras de drenagem, saneamento, de transporte, de obras viárias. Então, esse é o foco principal, ele está sendo trabalhado, inclusive foi o que nós conseguimos aprovar do ponto de vista da habilitação lá no governo federal, foi o primeiro que a gente conseguiu aprovar, um processo de 35 milhões, 32 milhões aproximadamente de reais, que foi habilitado pelo Ministério das Cidades para a gente fazer uma grande modernização do chamado Parque Semafórico de Natal, que é transformar
mudar todo o sistema de semáforos, né, os sinais de trânsito da cidade, para um sistema inteligente, com sensores, que, por exemplo, né, eu não sou especialista na área, mas só para a gente entender, você às vezes tem uma avenida que tem um sinal que está fechado, uma fila de carro enorme, e na outra via que está cruzando não tem ninguém. Então, às vezes, tarde da noite, inclusive representa um risco, né, com a situação que a gente vive de violência. Então, por exemplo, esse sistema, ele vai fazer exatamente essa leitura com sensores e, tem uma quantidade de carro aqui que está parado e tem aqui nenhum carro. Eu vou fechar para quem não tem nenhum carro e vou liberar aqui. E aí vai ter uma mudança grande, inclusive no destravamento do trânsito e no tempo de deslocamento que as pessoas levam para chegar ao trabalho, chegar à escola, né? E só com essa mudança no parque semafórico. É um sistema novo, moderno, né? Chegado aí às novas tecnologias de outros países, da China e tal, e que Natal vai adotar agora, já com financiamento desse programa destruturante do Banco Mundial. Então, assim, o foco continua sendo esse, mas como eu disse, nós estamos falando de um plano de investimento que vão ter cerca de 3 ou 4 operações de crédito. A maior delas é para obras de infraestrutura, drenagem, modernização da orla, urbanização, melhoria em todos os bairros de Natal, né? Esse é o maior de todos, né? E depois nós temos esse de modernização tecnológica, com o BID, BNDES, e esse do Programa de Assistência Social, que é o Natal Integra, que foi aprovado primeiro. E por que isso foi aprovado primeiro? Né? Aliás, não foi o primeiro porque eu disse, do ponto de vista de habilitação, o primeiro foi esse do Parque Semafórico, que faz parte do Parque FGTS, desse programa estruturante. Antecipou minha outra pergunta. Mas do ponto de vista da assistência social, a sua pergunta era essa. Por que esse primeiro? Porque às vezes a gente trabalha com as chamadas janelas de oportunidade. Vamos lá. Esse projeto ele vem sendo trabalhado com o Banco Mundial já de algum tempo, esse social. E é importante que a gente entenda o seguinte, às vezes não é nem a prefeitura que chega e diz, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Os bancos, essas instituições, elas já têm as linhas deles, eles colocam na mesa e vê qual que o município se adequa ali. Então, no caso do banco, a gente vem trabalhando isso há algum tempo, nós conseguimos avançar rápido na estruturação da chamada carta consulta, que na verdade é o plano, é o projeto, é o plano de investimento de cada setor. Nós conseguimos fazer isso. Demos entrada lá na chamada COFIEX, que é a Comissão de Financiamento Externo do Ministério do Planejamento, que é quem dá o ok, o aval, dá o ok para todos os financiamentos que têm o aval da União, como é o caso, e toda operação internacional tem que ter o aval da União. E a gente conseguiu então que esse projeto fosse pautado para a COFIEX, que vai acontecer agora, no início de dezembro. E só acontece 3 por ano, certo? E tivemos inclusive o GTEC, que é o grupo técnico da COFIEX, que é quem faz uma prévia, ou seja, uma espécie de sabatina ali sobre o projeto, que aconteceu agora no último dia 16. Então, assim, a gente teve a sorte, né, a oportunidade de conseguir pautar isso já para esse ano. E aí, se a gente perde essa janela de oportunidade, isso ia ficar lá para março, abril do ano seguinte. Então, diante dessa circunstância, solicitou-se à Câmara Municipal que autorizasse, aprovasse a lei autorizativa para esse financiamento, porque a gente estava ali diante, a bola estava na frente do gol, como se diz, né? E aí a gente não podia perder. Pois é, 13 horas 8 minutos, 13 horas 8 minutos que você não pode perder. É aqui o Show de Notícias. A gente vai no intervalo, estamos batendo um papo aqui com o secretário de Planejamento do município de Natal, Wagner Araújo. A gente vai no intervalo e volta já, fica aí rapidinho. Continue ligado na 97 FM. Show de Notícias volta já. Prepare-se para a maior experiência sensorial da sua vida. Dia 8 de novembro. Arena das Dunas. Vintage Culture. Reconhecido e aclamado nos maiores festivais do planeta. Tomorrowland. Rock in Rio. Lollapalooza e Coachella. Vintage Culture. Uma performance única em 9 horas de música. Vintage Culture. Dia 8 de novembro. Arena das Dunas. Vendas em duoticket.com.br. Informações @Vintage Culture RN. Ei, esse recado é para você, mulher, que está nos ouvindo.
uma dica muito importante. Na correria da casa, da família, do trabalho, você acaba deixando sua própria saúde em segundo plano. Mas isso não pode acontecer, viu? No DNA Center você encontra um check-up feminino completo, com tudo o que precisa para se cuidar de verdade. Com hemograma, dosagem de hormônios, exames para avaliar a saúde do fígado, dos rins e da tireoide, além do colesterol, triglicerídeos e glicemia. Tem também testes que ajudam a identificar infecções como HPV, importante no rastreio do câncer de colo do útero. E o melhor, gente, fazendo esses exames com regularidade, você descobre qualquer alteração logo no começo, que faz toda a diferença no tratamento. Então não deixe para depois. Ligue ou mande mensagem para o número que eu vou dizer agora. 4007-2595. Vou repetir. 4007-2595. Não deu tempo de anotar? Vou dizer o Instagram, @DNA Center Lab, de laboratório. DNA Center, 25 anos, evoluindo com você. O Max foi meu companheiro por 13 anos. Acordava comigo, me esperava do trabalho. Entendia até o meu silêncio. Quando ele se foi, eu só queria uma despedida à altura desse amor. No Vila Pet, encontrei respeito, cuidado e uma homenagem linda. Foi leve, foi do jeitinho que ele merecia. Vila Pet, porque amar é cuidar do início ao fim. Acesse vilapet.com.br ou siga @somosvilapet. Na Casa Nacre, as pizzas começam no cuidado e no tempo. Na espera da fermentação natural, na paciência de quem faz com alma. É tradição, é um sabor que só a Casa Nacre traz. De segunda a quarta, das 17h30 às 21h. Esperamos você para viver essa experiência. 48 lugares, uma noite feita de sabor, conversa e aconchego. Casa Nacre, vem viver a verdadeira fermentação natural. Estamos de volta com Show de Notícias, na 97 FM. Ei, você que olhou aí, pode olhar, 13h11 minutos, 13h11 minutos, você que está em casa, no trabalho ou no trânsito, esteja onde estiver, tá levando aí, ou trazendo, ou deixando menino na escola, pois é, conta aí como é que tá o trânsito, como é que tá a sua rua, seu bairro, sua região, 2020-0097, 2020-0097, agora sabe onde é melhor? No YouTube, 97 FM Natal, 97 FM Natal é o nosso YouTube, aproveita você que tá aí e deixa o like, ó. Carlos Hebron diz assim, mas aí os eleitores de Lula não vão gostar. Tá aqui Frank também dizendo assim, Bagadão se doeu, negócio de playboy. Eu sou um playboy filho de papai. E anda a hora, tem assim, partindo do moralismo de gaveta de alguns quanto ao uso de armas, e outros temas, se você, Sueli Lobato. Mandar um abraço para Gabriela Alves. Eu estive no último sábado na ação do Dia das Crianças que a Caravana Semeando o Amor realizou lá na Quadra do Saber, uma iniciativa que surgiu de um grupo de amigos e de muitos voluntários e que apresenta a oportunidade no contraturno de aprendizado de outras matérias, de música, de atividades esportivas. Para saber mais, @Quadra do Saber. Quando estive lá, a Gabriela disse, sou fã de Silvério. Imediatamente já diz, é uma democrata, é o que temos. Muito bem, grande democrata, forte abraço aí. Continue nos assistindo, gostando ou desgostando, viu, Gabriela? Muito obrigada pelo seu carinho. Eu até coloquei a fotografia dela lá no grupo, Ed Oliveira, pra gente entender quem tá aqui nos acompanhando com imagens no YouTube da 97 FM Natal. Deixei aqui, eu disse, Gabriela, vou fazer aqui o carinho, né? Vou compartilhar o seu carinho com todo mundo que está nos acompanhando oficialmente no dia de hoje. Obrigada, Edizeira. Tá aí, Gabi, é essa. Estava lá na ação na Quadra do Saber. Muito bem, Silvério, quem tá com você por aí? Quem está comigo aqui é o pessoal lá de Lagoa de Velhos. Forte abraço a Nildo Galdino, Soniara Ribeiro e meu amigo Anderson Ferreira, todos lá de Lagoa de Velhos. Tem aqui um nosso querido audiência que ele diz, está difícil para entender quem não quer entender. Para o Playboy, ele tem acesso a tudo mais fácil, uma maconha de qualidade, um médico particular e o advogado particular. Às vezes, por ser Playboy, o policial não chega nem a prender. Eu não entendi se é uma ironia,
se é de fato esse o pensamento. Vamos ouvir aqui, por fim, desse áudio que eu encaminhei para você, agradecendo a participação de Araci Ribeiro, Gil do Uber, Manuel por aplicativo, Jabas Play do Pet. Boa tarde, galera do 97. Boa tarde. Ótima tarde para todos os ouvintes. Aqui é Manuel, motorista de aplicativo. Eu vi agora Silvério praticamente defender a legalização da maconha. Rapaz, eu queria que essas pessoas que defendem a legalização da maconha defender de frente para um pai e para uma mãe que perdeu um filho por causa das drogas. É muito fácil ir na mídia defender quando você não tem ninguém na família que é um dependente usuário. Aí eu queria ver eles defender na frente de um pai que tem isso, que tem um filho viciado em maconha, que às vezes rouba as coisas de casa para poder manter o vício. É fácil, quando está de fora, se defender uma pauta. Opinião da nossa audiência, muito obrigada, Emanuel. Almir Filho também fala, a fala dele é nesse mesmo sentido. Obrigada pela participação de vocês no nosso show. 13 horas 16 minutos, 13 horas 16 minutos não deve ser uma situação fácil, viu, meu caro ouvinte? Realmente, defender uma coisa, ver alguém em casa aí já complica, né? Mas deixa eu só comentar rapidinho essa questão, porque foi bem firme até. Sim. Eu defendo a legalização, né? Não é como se fosse, eu realmente defendo e tenho total respeito pelas pessoas que sofrem com a utilização das drogas. São coisas distintas. Eu defendo a legalização, eu não defendo a utilização. Não quero que as pessoas utilizem drogas. Mas, se as pessoas estão utilizando drogas, nós temos que ter uma abordagem que preserve a saúde delas e que conduza à não utilização das drogas. Eu acho que a abordagem atual, ela não é eficiente. E justamente a questão que eu falei, do exemplo que eu usei de Playboy, que o Bagadão gostou bastante, é que a maioria dessas famílias que tem pessoas que sofrem e que mais sofrem pelas drogas são famílias, às vezes, desestruturadas, sem rede de apoio, sem condição financeira de pagar uma clínica particular e etc. Então, são problemas para além das drogas que ocasionam esse tipo de situação crítica. Daí porque a necessidade, a meu ver, de uma reflexão um pouco mais complexa sobre o assunto. E ele acha que legalizar vai organizar tudo, vai dar tudo certo. Não. Olha, vamos embora, 13 horas 17 minutos, 13 e 17, estamos aqui com o secretário de Planejamento, Wagner Araújo, da Prefeitura Municipal de Natal. Secretário, o senhor trouxe aqui que realmente a pauta, né, as pautas que a Prefeitura vem tentando viabilizar com empréstimos, com algumas parcerias, são pautas para estruturantes, infraestrutura, mas que nesse momento, então, que foi inclusive a minha pergunta, a pergunta também de Silvério, nesse momento quer dizer que era uma oportunidade de trazer para essa pauta da assistência social. Caso contrário, a Prefeitura poderia só ter acesso novamente a essa parceria em abril do ano que vem, é isso? Isso. Toda vez que você vai trabalhar programas financiamento internacional, você tem que submeter a uma quantidade enorme de regras, tem que ter, é um desafio técnico muito grande, não é uma coisa que você chega e faça e queira fazer, às vezes leva 1 ano, 2 anos, né? E a gente conseguiu aí num esforço enorme de todos os envolvidos, a própria secretária Nina, que liderou as reuniões, no caso daí do Programa da Assistência Social, assim como a secretária Jódia, Shirley, de Mobilidade e de Infraestrutura, estão liderando os esforços nas outras linhas de financiamento, de conseguir fazer com que isso aconteça logo, agora, conseguir, vamos dizer assim, atender todas as exigências que foram postas tanto pelo Banco Mundial quanto pela COFIEX, que é essa Comissão de Financiamento Externo do Ministério do Planejamento. Então, se a gente conseguiu emplacar esse financiamento agora, nós realmente, assim, você não consegue fazer uma como é que chama? Uma lista de quem vai primeiro e quem vai segundo. Você vai trabalhar nos 4. Vamos ver quem consegue chegar primeiro. Opa, esse aqui emplacou, esse aqui foi autorizado, esse aqui já chegou, já foi pautado. Então, no caso da assistência social, foi pautado. Então, estávamos diante dessa oportunidade, por isso a necessidade de a gente aprovar um projeto de lei. Secretário, e os próximos passos? O projeto foi submetido com essa janela. Qual seria a previsão da chegada desses recursos? Ainda leva um tempo, porque depois que ele é aprovado na COFIEX, que a previsão é em 4 de dezembro, ela ainda vai passar pela PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para dar todos os pareceres, depois vai para o Senado Federal.
esses financiamentos internacionais, todos eles são aprovados pelo plenário, primeiro por uma comissão, a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, e depois sobe para o plenário e tem que ter uma aprovação do plenário do Congresso, algo que dificilmente acontecerá esse ano, só depois que voltar o recesso no próximo ano. Então, assim, são passos, obstáculos, né? É uma corrida de obstáculos que você tem para poder chegar. E aí a gente estima que esse recurso deverá chegar no primeiro semestre do próximo ano, né? Mas até lá, outros preparativos já poderão ser iniciados, depois que houver a aprovação da COFEX, já se pode abrir procedimentos licitatórios, entendeu? Então, assim, é um trabalho realmente formiguinha, né, que o prefeito Paulinho tá fazendo aí em relação a esses financiamentos para destravar Natal. O senhor disse que esse primeiro financiamento destinado à assistência social foi uma janela de oportunidade, mas que outros estão previstos, sobretudo relacionados à infraestrutura. Há alguma previsão de quando será apresentado o requerimento de autorização à Câmara em relação a esses outros? Se o senhor tem o valor total, global, de todos esses empréstimos juntos e como pretende ser o pagamento, né? Como é que a Prefeitura ela vai se comprometer em realizar esse pagamento? Pronto. Primeiro, vamos começando de trás para frente. O pagamento é em torno de 25 anos a 30 de prazo, de 2 a 5 anos de carência. As taxas de juros internacionais estão na faixa de 5% a 6%, porque elas são variáveis de acordo com a situação econômica, a conjuntura econômica global, né? É uma taxa chamada SOFR, que é uma taxa adotada que substituiu a taxa, acho que foi a Bond, que era anteriormente. A prefeitura, para poder conseguir esse financiamento, ele passa por 2 grandes crivos. Um é esse feito pelo Tesouro Nacional para analisar exatamente aquilo que o Sueli está dizendo, a saúde financeira a longo prazo, a sustentabilidade fiscal e financeira desses financiamentos. Então, assim, eles olham todos os dados, os números históricos, fazem projeções para frente para saber, para dizer para a gente, olha, vocês não têm condição de fazer, então vocês têm condição de fazer até X. E aí, esse é um primeiro crivo. O outro crivo é feito pela própria instituição, no caso o Banco Mundial, quando se trata de financiamento com eles. Assim como todas as outras instituições fazem, que é exatamente saber, avaliar se aquele financiamento, aquele empréstimo, é aplicado para um recurso, tem uma destinação que é algo que se pague. Porque o conceito universal do crédito é exatamente esse, está sempre ligado a isso. O crédito ele é oferecido para você resolver uma situação que vai ter como resultado um aumento da sua receita a ponto de você conseguir pagar o financiamento. Senão a instituição não iria nem fazer esse financiamento. Eu dou um exemplo, alguém que vive fazendo entrega numa moto, fazendo entrega numa bicicleta todo dia. Essa pessoa consegue ter um faturamento mensal de X reais, porque a bicicleta é mais lento, você não consegue fazer muitas entregas num dia. Mas se alguém oferecesse um crédito para essa pessoa adquirir uma moto, ele ia triplicar ou quadruplicar a quantidade de entregas que ele faz, e essa receita que ele passa a ter com essas entregas vai ser suficiente para ele pagar a prestação da moto. Então, o financiamento, o crédito, ele tem esse caráter, né, estruturador. E esse crivo, portanto, é feito pelas instituições, é o chamado estudo de viabilidade econômica do financiamento. Então, assim, a gente, claro, precisa usar esse recurso com muita responsabilidade e destinando ele para coisas que realmente tenham retorno social e econômico. Quando eu faço a urbanização de Ponta Negra, do Praia do Meio, ou da Ridinha, eu vou fazer com que a Natal passe a aumentar, isso tem um impacto no aumento do fluxo turístico e vai ter um impacto no aumento das receitas, da expansão da atividade econômica da cidade em todos os setores, comércio, serviço, etc, etc. Isso vai resultar em aumento de arrecadação. E esse aumento de arrecadação é mais do que suficiente para eu pagar aquelas parcelas que eu tive que contrair de financiamento para poder fazer aquela obra. Então, é um ciclo virtuoso. Ok, Sueli Lobato, tem pergunta do ouvinte aí, a última pergunta que Lineker a gente já tá Araújo faz o seguinte questionamento: esse valor desse recurso está prevista a continuação de obras que estão paradas, como, por exemplo, o Pontilhão de Cidade Nova. Sim. E a conclusão do Hospital Municipal da cidade? Sim, esses recursos de longo prazo, antes deles, nós estamos trabalhando outras formas de financiamento, alguns recursos estão para ser liberados em Brasília e também alocados no próprio orçamento do município para a conclusão dessas obras, né? Tanto essas que foram mencionadas do Pontilhão
e quanto essa do hospital. Hoje, Natal tem uma grande quantidade de recursos que estão dependendo de uma decisão política do governo federal para serem liberados. Porque, assim, isso foram convênios que foram celebrados no ano passado, e até em anos anteriores, 2022, 2023, que o governo federal assinou um convênio se comprometendo a liberar recursos para a execução dessas obras. Uma parte deles foram liberados, e essa parte foi executada, mas quando chegou no momento de liberar as parcelas restantes, a coisa está meio travada. Nós estamos um tanto preocupados com isso. O prefeito Paulinho tem ido a Brasília, tem feito um esforço de sensibilização junto aos ministérios, né? Usando também, eventualmente, fazendo um apelo de pedido à bancada federal, mas a situação, essa coisa está um pouco estranha. Nós estamos temendo, né, o porquê, querendo entender o porquê dessa demora. A gente sabe que existe apertos em todo lado, mas se há um compromisso firme, publicado, diário oficial, de que o governo federal iria financiar essas obras, a retenção dessas parcelas não pode acontecer. Muito bem, 13 horas e 26 minutos, secretário Wagner Araújo, secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Natal. Muito obrigado aqui pelos esclarecimentos. Esperamos que esses recursos cheguem e que cheguem para realmente resolver não só essa situação da assistência social, mas outras situações que Natal precisa para dar andamento em obras que estão aí há bastante tempo sendo esperadas, né, pela população natalense. Suas considerações, secretário, obrigado mais uma vez por prestigiar aqui a 97 FM. Só para agradecer a oportunidade, foi uma satisfação conversar com você, Yuri Bagadão, Suelen, Silvério, Ed e todos os amigos do Show de Notícias da 97 FM. Muito bem, 13h26. Olha, você não pode ficar desinformado, e quem nos informa sempre, tirando dúvidas, é o professor Silvio Ed Oliveira. Qual será o esclarecimento que vai trazer aí o professor Silvio Augusto ao nosso ouvinte do Show de Notícias? Vamos lá, então? Vamos embora. Zona de conforto ou zona de acomodação? Qual seria o certo, hein, Bagadão? Eu não Vamos sei. entender. Vamos aprender. Olá, você ouvinte da 97 FM e do Show de Notícias. É bem verdade que existem palavras que você muitas vezes ouve ou até diz e fica pensando, será que isso é assim mesmo? Por exemplo, quando você fala a palavra conforto, claro que você associa a coisa boa, não é verdade? Tudo que é confortável, tudo que gera conforto é coisa boa, coisa que se quer, até coisa que se deseja muito. A pessoa quer conforto. Vocês não acham estranho quando alguém diz assim, você precisa sair da sua zona de conforto? Não sei você, mas eu não tenho o mínimo desejo de sair da zona de conforto. Agora, seria melhor, você não acha, que nós disséssemos, você precisa sair da zona de acomodação? O que você acha? Zona de acomodação, essa é complicada. Então, vamos pensar juntos. A partir de hoje, vamos dizer, olha, você precisa sair dessa zona de acomodação, porque, sinceramente, zona de conforto é muito bom, é algo muito bom. Então, fica aí a sugestão. Vamos sair da zona de acomodação e vamos ficar na zona de conforto? Isso ficou claro ou ficou claríssimo, hein, ouvinte? Grande abraço, tchau, tchau. Muito bem, professor Silvio, você sempre deixa tudo muito claro. Ed Oliveira fica rindo e mandando aqui o sinalzinho para avisar que tá acabando o Show de Notícias desta segunda-feira, 20 de outubro. Ed, qual é a enquete de hoje? Eu fico rindo porque você fica todo se greando aí com a voz do professor Silvio, né? Ah, bom, meu, ficou claro. Perguntar a ele o que é esse termo, se greando. Claríssimo. Nem... Será que existe o termo grear? Aqui Pra gente existe. Pra nós aqui, verbo, né? O potiguar, né? Deixa de greia. Qual a enquete de hoje? Peraí, deixa eu tirar aqui o caractere do ar. Sim, tire. Tô esperando você Ei, se alguém te desse, assim, Bagadão, pra você, se alguém te desse, assim, uma caixa com tudo que você perdeu na vida, qual seria a primeira coisa que você iria lá e iria resgatar? Essa pergunta serve para Suelen Lobato, claro, para Silvério Filho e para o ouvinte daqui a pouco. Paciência, tem como pegar a paciência de volta? Se tiver, eu agradeço aí. Tem como pegar, resgatar?
Eu resgataria o dia do meu casamento, que foi um dia fantástico. Vixe! Eu resgataria. Dia do meu casamento, né? Ficou pra trás e eu viveria novamente. Eu resgataria o tempo, é dizer. É o tempo que não volta mais. O tempo não para! O tempo não para, Sueli Lobato. Considerações finais. Agradecer a sua audiência e paciência, dizer que amanhã estaremos aqui, se Deus assim permitir, para trocar uma ideia comigo, @Suelobato no Instagram, ou Se Joga no Papo, que é o meu podcast. Eu gravo lá no Estúdio Destar Podcast, o melhor da cidade. É isso, uma produtiva semana para todos. Silvério. É sempre uma felicidade estar aqui com vocês, não tanto na segunda, mas ainda assim é uma felicidade. Como bom playboy não gosto de trabalhar, mas amanhã estaremos aqui de novo. Sigam lá, @blog Silvério Filho, esquerdisticamente imparcial. Enfim, a hipocrisia, né? 13h30, deixa quieto. Como eu gosto muito de trabalhar, ainda tenho muitas reuniões Seu hoje. arroba, rapaz. @blog do Bagada, @blog do Bagada. Uma ótima semana bem abençoada para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser. Você acabou de ouvir na 97 FM Show de Notícias. Informações com a credibilidade do Departamento de Jornalismo da 97 FM. O povo potiguar bem informado. Oferecimento Casa Nacre. Sempre proteja quem você ama a partir de 1,40 por dia. Vila Pet. Amar é cuidar do início ao fim. Casa de Apostas Arena das Dunas. Há 11 anos colecionando memória e construindo o futuro. E DNA Center. Há 25 anos evoluindo com você. A 97 FM Natal informa que as opiniões dos comentaristas são independentes e não refletem obrigatoriamente a visão da emissora. Vai começar agora